primeira parte, então, é entender o que é pecado. O que é pecado é errar o alvo. Todos nós erramos o alvo. Por isso nós precisamos de um Salvador. Segunda parte, transgressão. Eu só cometo transgressão quando exatamente eu erro. E veja só, a ideia de transgressão é quando eu ultrapasso uma linha. Olha, até aqui você pode vir, daqui para lá não. Então, se eu ultrapassei, eu transgredi. Existe a lei e existe o transgressor da lei. Então, eu vou ilustrar melhor. Eu estou no trânsito e lá tem uma placa de sinalização que diz que tem que ser 80 por hora. Só que eu estou a 120. Eu transgredi a lei. Portanto, o pecado é isso. É quando Deus diz, não pode fazer, e eu falo, eu vou fazer, porque para mim não dá nada. Pode dar alguma coisa para o Jonathan, mas para mim não dá. Eu sou mais esperto que ele, portanto, eu tomo os meus cuidados. E aí, então o que é transgressão? Transgressão é quando eu ultrapasso a linha do limite. Quando eu tenho um determinado limite e eu vou além, ou eu estendo aquele limite para me beneficiar. Então eu estou transgredindo para me dar bem. E veja que toda a humanidade sempre faz isso, quer dar um jeitinho. Não, porque comigo não vai dar nada. Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle, e aí já transgrediu a lei de Deus. Transgressão também está muito ligado aos mandamentos de Deus. E quando nós entendemos os mandamentos de Deus, nós erramos menos. Não é que não vamos sair, não sou mais pecador. Não, nós erramos menos. Por quê? Quais são os mandamentos de Deus? Honrar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao meu próximo como a mim mesmo. É um mandamento. Agora, olha como nós somos pecadores. Quem ama o próximo integralmente, 100%, o tempo todo? Nem marido e mulher não amam o outro 100%. Uma hora está irritado, não é? E fala, cala a boca, infeliz. Chega, acabou. Aí fica bicudo um pouquinho, né? Depois passa, volta ao normal. Transgrediu, pediu perdão, voltou, está tudo normal. Daqui a meia hora, de novo, eu não queria fazer isso. Mas aí Paulo vai dizer que quando nós estamos neste corpo que foi herdado pelo pecado, nessa natureza nossa pecaminosa, nós vamos transgredir o tempo todo. E aí, olha que interessante. Isso não fica só na transgressão dos mandamentos aqui que eu citei, porque tem outros. Não servirás a outros deuses, não se prostrarás a outros deuses. E aí a transgressão vai, não matarás. E veja que é uma lei universal, quem mata cometeu uma transgressão. Por isso vai ter que ter uma punição pelo seu pecado. E aí, roubar, furtar, desejar o mal para o outro, enfim, tudo isso é uma transgressão, portanto é pecado. Você fala assim, eu senti uma vontade de matar fulano, mas não posso matar porque eu sou cristão. Já transgrediu, então já pecou. E aí, então eu tenho o pecado, que é errar o alvo, a transgressão, que é exatamente errar, no sentido de querer aumentar os limites, querer burlar alguma coisa para se favorecer. E aí, também não andar de acordo com os mandamentos de Deus. Então, você transgride. E a terceira situação é iniquidade. E aí, o que é iniquidade? Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que nos dá prazer, que nós sabemos que é pecado, mas isso aqui só vai me prejudicar, ninguém tem nada a ver com isso, eu vou fazer porque eu gosto. Então, pecado, iniquidade. Por isso que vem a palavra iníquo, né, de iniquidade. Iniquidade também são pecados que nós nos acostumamos com ele. Iniquidade é um pecado, uma pequena coisa que eu faço porque já me acostumei, toda a minha família faz, nunca deu nada. Eu não vejo isso como pecado.
Para mim não é pecado. E a gente vai perceber que toda a humanidade tem esse pensamento, já virou algo coletivo. E isso, imagina, Deus vai se importar com isso, uma coisa tão pequena, uma coisa que não tem nada a ver. E aí iniquidade é exatamente isso, é uma coisa pequena que vai me levar a uma maior. É uma coisa pequena que eu faço que vai tomando proporção. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então eu faço uma coisa pequena hoje, isso vai aumentando daqui um pouco. Querem ver? Eu quero matar fulano. É uma iniquidade. Não aconteceu ainda praticamente o pecado. É um pecado que está sendo evoluído. Eu vou te matar. E a pessoa não acredita. Eu quero matar você. Você está de brincadeira, isso não vai acontecer. E aí a pessoa vai alimentando aquela iniquidade, aquela coisa pequena, aquela coisa que só ele sabe e mais algumas pessoas, até o dia que ele vai de fato e mata a pessoa. Ele consumou o pecado, ele realizou aquela transgressão. Pensar em matar é uma iniquidade. Matar é uma transgressão da lei. Vocês estão entendendo a diferença? Então, iniquidade é só quando eu penso. Eis que a iniquidade fui formado. O salmista vai dizer. Então o salmista diz, olha, todos nós fomos formados a partir da iniquidade do pecado, né? Nós somos consumados pelo pecado, mas ele diz assim, olha, toda iniquidade é pecado, tudo bem. Mas quando ela vira transgressão, ela aumentou de tamanho. Então perceba que se eu vou, está dizendo lá na placa que eu tenho que ir a 80 por hora. Só que eu fui a 120, uma pessoa passou na minha frente, não deu tempo parar, não deu tempo desviar, atropelei a pessoa. Eu já vinha, eu estava a mais de 80, 80 era o limite, eu estava a 120, eu já tinha cometido uma iniquidade, já estava caminhando para a transgressão, até que a pessoa passou na minha frente e isso se realizou, se concretizou com a morte da pessoa, e eu estava totalmente errado, porque eu estava a 120. Vocês perceberam? Ah, mas se você tivesse a 80, você poderia matar? Não, porque seria uma iniquidade e também uma transgressão, porque eu matei. Então aqui, o que eu quero mostrar com isso é, todos nós pecamos. Não tem para onde fugir. Por isso que a gente precisa o tempo todo pedir perdão a Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso vai nos ensinar a pedir perdão. Não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem não deve? E aí vem outro texto que diz, você não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Quem não deve? Quem nunca comprou a prestação? Então percebe, nós sempre estamos diante de uma situação que, se não for a graça do Senhor, perdeu tudo. Não somos nada, não vamos para o céu. Vamos ser condenados porque somos pecadores. Então a iniquidade é isso. Depois nós temos a iniquidade como herança espiritual. Nós herdamos de Adão, de Eva, lá do Éden, o pecado original. Então não tem como fugir disso. Está no nosso DNA que somos pecadores. Não tem como fugir. Depois, a violência, a prostituição e os vícios também são herança de iniquidade. Por exemplo, uma família que tem um histórico violento, pai violento, mãe violenta, irmãos, filhos, todo mundo violento, aí uma criança que nasce naquela família de violência, ela vai desenvolver toda aquela personalidade, aquele caráter, ela vai caminhar naquele, tudo para ela, a violência para ela, para que vocês entendam o que é iniquidade, vai ser uma coisa normal, natural. O meu avô é assim, meu pai é assim, meu irmão é assim, todo mundo é assim, e aquilo vai como se fosse natural, mas não é. Mas é porque a violência, que é iniquidade, que é um pecado, está estabelecido já naquela família. Então eles não conseguem enxergar que isso é errado. Vocês perceberam? Então iniquidade é algo que vai se perpetuando, vai andando, vai se movimentando de acordo com a minha história. Por isso que eu tenho que pedir a graça do Senhor, me aproximar de Deus, me converter de verdade, para que isso seja quebrado, essa maldição precisa ser quebrada, esse pecado. Ah, então agora quebrou, você não vai mais praticar iniquidade? Vou, mas não mais esta, porque eu vou ter os olhos abertos, e aí eu vou começar a lidar com isso, pedindo perdão e enxergando o meu
meu pecado.